Todos. Boa tarde a todos. Estamos em reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presente eu, Kleber Davi. Presente ainda o vereador Renato Moraes e o vereador Fabrício Machado. Solicito a nossa técnica administrativa, Cacilda, fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 32ª reunião ordinária. Aos 5 dias do mês de novembro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo número regimental, o presidente já inicia a reunião, solicitando a leitura da ata da 31ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação os seguintes pareceres do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4318, que dispõe sobre assistência especial a ser fornecida a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Após discussão, o autor informou que solicitará a retirada do referido projeto de lei para apresentação de substitutivo. Parecer do relator ao projeto de lei número 4332, que dispõe sobre a proibição da utilização de telefone celular e outros em sala de aula, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, o parecer do relator foi aprovado, com abstenção do vereador Kleber Davi por ser o autor do projeto. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4337, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4343, que dispõe sobre a desafetação da área institucional e autoriza permuta de terreno e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de novembro de 2018. Obrigado. Eu quero registrar a presença do vereador Wilson do Povo. Boa tarde. Seja bem-vindo. O vereador também, que está acompanhando pela outra comissão, mas está na nossa reunião, o Carlos Molino, nosso futuro presidente, Sebastião Silvestre, e o nosso companheiro Tenente Melo também, seja bem-vindo à nossa reunião. A ata está em discussão, em aprovação, aprovada. Aos companheiros da Comissão Permanente de Legislação e Redação, nós recebemos um ofício do vereador Marcelo Kraus Rezende. Eu gostaria de pedir a Cacilda fazer a leitura desse ofício, e nós vamos pedir a apreciação do nosso consultor jurídico aqui, doutor Caio, logo após a leitura. Por favor, Cacilda. Itajubá, 23 de novembro de 2018. Ofício número 060 de 2018. Assunto: Projeto de Lei 4336 de 2018. Prezado senhor vereador Kleber Davi, avaliando o processo do Projeto de Lei 4336 de 2018, que consta em nossa Casa Legislativa, percebi que não foram juntados, em anexo ao projeto de lei, os documentos mencionados na Lei 2.948 de 2012, prescrito no artigo 2º, parágrafo único, incisos 1 e 2. O parágrafo único diz, abre aspas, além dos documentos mencionados no caput do presente artigo, anexo ao projeto deverão ser apresentados, fecha aspas. Ou seja, tudo que se pede nos incisos 1, 2, 3 e 4 deve estar anexo ao projeto e não dentro do corpo do projeto de lei. O inciso 1 diz, abre aspas, plano de uso e ocupação do terreno e cronograma total e das etapas das obras previstas, fecha aspas. Percebo que o plano de uso e ocupação do terreno não foi apresentado em lugar nenhum.
e o cronograma total e das etapas da obra prevista foi apresentado no corpo do projeto de lei, contrariando o parágrafo único que diz que deve ser apresentado em anexo ao projeto de lei. O inciso 2 diz, abre aspas, descrição das fontes de recursos a aplicar na execução do projeto e obras necessárias, fecha aspas. Não encontrei em anexo ao projeto de lei nenhuma declaração da empresa Advantec Brasil Limitada sobre a descrição das fontes de recursos que ela pretende usar na execução da obra. Desta forma, solicito ao nobre presidente da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação que atente a esta solicitação da lei ao emitir parecer sobre a constitucionalidade desse projeto de lei 4336/2018 e, caso já tenha emitido parecer, que solicite a revisão do mesmo, pois o projeto de lei 4316 não pode ir para votação em plenário com esses vícios de legalidade. Certo de sua compreensão e apoio, atenciosamente, assina vereador Marcelo Kraus Rezende. Obrigado, Cacilda. Só para registrar, esse parecer já foi apreciado na nossa Comissão de Constituição, já foi apreciado pela Comissão de Finanças, já foi apreciado pela Comissão de Obras, aprovado e apreciado e aprovado, e também pela Comissão de Indústria e Comércio. Mas como o vereador mandou o seu ofício, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Caio, porque quando o projeto ou o parecer chega para o relator, né, a gente entende que todos os trâmites, toda a documentação já foram revisados pelo jurídico, né? Então, eu não vejo como a nossa comissão possa interromper um processo de votação ou processo de ida ao plenário. Então, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Caio para nos orientar quanto ao segmento desse projeto. Senhores vereadores, boa tarde. Relativa a esse manifestação do vereador Marcelo, ele até esteve na minha sala e eu conversei com ele e falei para ele o seguinte, que apesar da lei falar que tem que estar anexo ao projeto, só que, diferentemente, o prefeito dessa vez mandou dentro do projeto as informações, plano de uso e ocupação do solo, as etapas, né, e a questão do financiamento, de como ia ser custeada a obra, a fonte de recurso, ela ia ser, lá está bem claro no artigo, até a Cacilda está trazendo o projeto aqui para a gente ler, dizendo que a prefeitura não vai gastar um centavo na obra. Vamos pegar o projeto aqui. Primeira questão do plano e ocupação de solo. Eu entendi regular, porque no projeto, eu entendo que, se apresentado como anexo ou no projeto, o importante é estar informado os requisitos da lei. O prefeito ele optou em trazer dentro da lei, entendeu, até para dar maior publicidade, porque quando você vai publicar a lei no site, publica-se a lei, não publica-se os anexos. Então, é para a pessoa ter conhecimento realmente como que é o plano de execução, tudo está dentro do corpo da lei. Então, no caso aqui, o parágrafo 1º do artigo 3º vem falar, o prazo máximo de construção da planta industrial se divide em 3 etapas para início da obra estabelecida no item 1 deste artigo, que é de 6 meses, mas o prédio é construído em 3 etapas. Primeira etapa, construção do edifício de 2.000 metros quadrados, no prazo máximo de conclusão de 2 anos. Então, aqui o plano de uso, eu entendi que o plano de uso e ocupação do imóvel no primeiro ano ia se construir um edifício de 2.000 metros. A segunda etapa, na sequência, no prazo da primeira etapa, a edificação será ampliada em mais 1.000 metros no prazo de 3 anos. Então, no prazo de 3 anos, vai ter mais uma ocupação do solo, mais um imóvel de 1.000 metros quadrados. E a terceira etapa, em sequência ao prazo da segunda etapa, o prédio terá mais uma ampliação de 1.000 metros quadrados, no prazo de até 3 anos, chegando assim, num prazo de até 8 anos, a construção total, a contar da promulgação desta lei de doação de terreno, prazo máximo para a conclusão total da obra. Então, quer dizer que nos 8 anos previsto para a construção, nos 2 primeiros, vai construir 2.000 metros. Depois, nos outros 3 anos, mais 1.000 metros. Depois, mais 3 anos, mais 1.000 metros. Então, para mim, o plano de uso e ocupação do solo e as etapas estão previstas aqui nesse parágrafo 1º. Foi aonde eu dei o parecer pela regularidade. E a questão das despesas, o artigo 6º está bem claro, todas as despesas e ônus decorrentes da presente doação correrão por conta da empresa. Então, se fosse a prefeitura que fosse responsável, eu entenderia que teria que indicar dotação orçamentária, as fontes de recursos.
Mas a empresa, eu entendo que não é necessário. Se a empresa ela que vai custear toda o objeto do projeto, da onde ela vai tirar o recurso, de qual fonte interna do orçamento dela, entendo que não, ao município não cabe saber. Importante, se a empresa vai custear a obra, ponto. Da onde ela vai tirar recurso, se é da filial, se é da matriz, aí é por conta da própria empresa. Então, foi assim que eu dei meu parecer pela regularidade do projeto e atestando que ele estava cumprindo o disposto na lei municipal de que fala das doações. Com base, apesar da lei constar que precisa vir anexo, eu não vejo legalidade, como o nobre vereador fala aqui, no caso de estar no projeto. O importante é estar presente essas regras. Se está no anexo ou se está no projeto, não desconfigura e não transforma ilegal o projeto. Muito pelo contrário, eu entendo até que fica mais transparente por estar na lei, que vai ser que é o que as pessoas vão analisar, vão pesquisar no futuro, quando esse caso venha transformar em lei. Obrigado, doutor Caio. O vereador Renato gostaria de falar? Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, amigos vereadores. Eu quero somente complementar uma fala do doutor Caio. Tanto o projeto de ocupação do solo quanto o cronograma de obras, além de inscritos no próprio projeto de lei, ele também consta na carta de intenção que está anexo ao projeto. Então, se a gente folhear algumas páginas ali da carta de intenção, nós vamos encontrar esses documentos também, que fazem parte do anexo carta de intenção. Eu só pedi ao doutor Caio aqui para orientar a comissão deve fazer uma resposta a esse ofício, e o senhor entendendo que o que está preconizado na legislação está sendo atendido nessa proposta, eu acho que a comissão também não tem poder de mudar, de fazer nada, inclusive passou por todas as comissões. Vereador Fabrício. Só complementando para confirmar, já que boa tarde a todos, que a nossa reunião está gravada. O vereador Marcelo Krause, ele coloca no seu pedido, em caso já tenha emitido parecer, que solicita a revisão do mesmo, pois o projeto de lei 4333/2018 não pode ir para votação em plenário, com esses vícios de ilegalidade. Então, ele está colocando uma afirmativa aqui. E o doutor Caio pode colocar para a gente que essa afirmativa está errada. Certo, doutor Caio? Perfeito. Então, só para deixar comprovado na gravação. Ok. Vereador Wilson, você queria falar? Boa tarde a todos. Nosso prazer, como relator, dou caminho para frente, porque visto que o procurador nosso já nos orientou e está dentro dos parâmetros legais. Então, quem vai ser o favorecido? Esse é o povo de Itajubá. Nós temos que ver muito isso, não favorecendo a gente, mas sim o povo de Itajubá que precisa do campo de trabalho. Não, mas estamos super carentes de serviço, não tem, e quando tem alguma coisa, então a gente tem que valorizar o que está tendo, né? Dentro, já que está dentro dos parâmetros legais da lei, dar continuidade. E agora, depois, se a pessoa quiser entrar contra, é só procurar seus direitos. Tá, joia. Muito obrigado, vereador. Alguém mais quer falar? Não? Vereador Caio, doutor Caio, muito obrigado, viu? Vamos em frente. Então, eu vou solicitar a leitura do parecer ao substitutivo número 1, ao projeto de lei número 4.316/2018, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4316. O relatório versa o projeto sobre a alteração da citada lei de permissões com proposta de acréscimo na veiculação de publicidade e propaganda nos vidros traseiros dos veículos utilizados para o transporte. Parecer do relator. Inicialmente, cumpre observar que o presente substitutivo passa a dispor somente sobre a veiculação de publicidade e propaganda nos veículos utilizados para o transporte individual de passageiros no município de Itajubá, deixando de prever alterações inicialmente previstas nos artigos 6º e 14 da Lei Municipal número 2.919/2012. Dessa maneira, em consonância com o exposto acima, o regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Em complemento, cumpre deixar consignado que, ao ver, em âmbito municipal, compete tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo
a iniciação de propostas sobre a organização e prestação de serviço de táxi nos limites do município, eis que a matéria não é tratada em prol de exclusividade na Constituição Federal e nem mesmo na lei orgânica do município. Entretanto, a referida omissão não pode impedir que o município normatize o mesmo regulamento especificidade do serviço de táxi. Vale esclarecer que diversos entes de federação entendem e praticam o posicionamento de que a matéria de competência de interesse local, cabendo assim dispor sobre a organização e prestação de serviço de táxi nos limites geográficos do município, sendo certo que o licenciamento para a prestação de serviço de transporte por táxi pode ser feito mediante autorização ou permissão. Por fim, em relação à vedação expressa no artigo 111, podemos afirmar que não se trata de normativa de caráter absoluto, eis que se verifica atualmente a veiculação de propaganda nos vidros traseiros e muitos automóveis em circulação no trânsito de todo o território nacional, sendo inclusive assunto tratado e regulamentado quando da propaganda eleitoral. Dessa maneira, atendido os comandos do CTB e COTRAN, não verificamos qualquer ilegalidade. No que diz respeito ao proposto no inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 34, artigo 1º do PE ao projeto de lei, podemos dizer que, de certa forma, que o dispositivo escapa da objetividade. Por mais que possa parecer legítimo, a municipalidade e edição de lei que impeça a veiculação de publicidade em táxis de caráter obsceno, ofensivo ou imoral. Vale alertar que o conceito de moral, obscenidade, tal qual seus correlatos, jamais será interpretado de forma objetiva ou absoluta. No caso, algumas variáveis deverão ser consideradas, tais como idade, cultura, época e outros. Em outras palavras, avaliar que isso ou aquilo seja de caráter obsceno é muito subjetivo, posto que um ato obsceno para um pode ser, para o outro não. O entendimento sobre o assunto é delicado e merece a devida atenção em sua normatização, pois poderá causar interpretação divergente em sua aplicabilidade no dia a dia. Mesmo que não traga absoluta objetividade ao dispositivo, caso entendo viável, sugerimos alteração na redação do inciso 4, modificando a proposta de caráter obsceno, ofensivo ou imoral para que atende contra a moralidade e os bons costumes. Em relação ao parágrafo 3º do artigo 34, diz que a veiculação de publicidade e propaganda através de táxi deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e terceiro interessado na exploração da propaganda, sem que o Poder Executivo Municipal assuma quaisquer obrigações perante as partes. Aqui, considerando a natureza do serviço, permissão pública, entendemos que a participação do poder público é importante e, dependendo da faceta interpretativa, até mesmo fundamental para a correta publicidade a ser veiculada na busca do interesse público. Nesse caso, por se tratar de uma permissão do serviço público municipal, entendemos que a interveniência do poder público será fundamental e condicionante, não só na fiscalização, mas também na padronização da publicidade veiculada nos vidros traseiros dos automóveis dos permissionários. Dessa maneira, sugerimos nova redação ao parágrafo, incluindo o Poder Executivo como interveniente anuente, nos seguintes termos. Parágrafo 3º. A veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e terceiro interessado na exploração da propaganda, submetido à apreciação do Executivo Municipal, que funcionará como interveniente anuente, sem que o Poder Executivo Municipal assuma quaisquer obrigação perante as partes. No caso do parágrafo 5º, apenas para complementação do artigo no projeto, sugerimos que a indicação da unidade fiscal de referência fique expressa de forma completa, conforme prevê o Código Tributário Municipal. Artigo 5º. Será aplicada imediatamente multa de 3 UFIs, Unidade de Valor Fiscal do município de Itajubá, e medida administrativa de retenção do veículo até a remoção da publicidade em caso de propaganda irregular. Por derradeiro, entendemos que a regulamentação por parte do Executivo também se torna importante para a adequada aplicação da lei, pois padronizará todas as publicidades veiculadas nos automóveis dos permissionários que circulam no município. Com efeito, considerando que o projeto está alterando a vigente lei número 2919/2012, e está em seu artigo 37, já contempla dispositivo próprio para o ato do chefe do Executivo,
a regulamentação poderá ocorrer naturalmente após a alteração proposta no presente projeto, sem a necessidade de constar expressamente no projeto a possível regulamentação do órgão competente. Voto do relator. De todo exposto, com as observações e sugestões, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto em análise, não vislumbrando qualquer óbice para seu regular trâmite em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, 19 de novembro de 2018. Assina o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Wilson Batista Paiva. Parecer ao projeto de lei. É o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.316/2018. Com sugestão de emenda, está em discussão. Vereador Renato. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde, amigos vereadores. Senhor presidente, das sugestões de emenda aqui do parecer, eu tenho duas observações aqui a serem feitas. Primeiro, com relação ao que o parecer diz sobre o inciso número, deixa eu ver aqui, parágrafo 2º e o inciso 4º. No projeto, no substitutivo do projeto, diz que é considerada propaganda irregular a de caráter obsceno, ofensivo ou imoral. E aí o parecer diz que os termos usados de caráter obsceno, ofensivo e imoral é subjetivo, porque o que pode ser obsceno e imoral para um pode não ser para outro. E aí ele faz uma sugestão aqui para trocar esses termos pela palavra que atente contra a moralidade e os bons costumes. A minha dúvida é a seguinte, não me parece um critério objetivo trocar obsceno, ofensivo e imoral por que atente contra a moralidade e os bons costumes. A minha interpretação continua subjetivo, usar os termos atente contra a moralidade e os bons costumes. Então, esse é meu primeiro questionamento, né, sobre a sugestão. Parece que não vai mudar muita coisa trocando os termos conforme está proposto aqui. Né? E Podemos chamar os assessores jurídicos de novo aqui. podemos? Então, Por favor. beleza. Enquanto ele vem, senhor presidente, eu tenho uma segunda observação, que o parecer sugere uma alteração no parágrafo 3º, Terceira. onde ele inclui a interveniência do poder público. Tá? O meu questionamento sobre essa sugestão aqui é a seguinte, senhor presidente. Eu entendo que existem duas coisas que precisam ser observadas. Primeiro, a propaganda que o taxista colocou no seu automóvel e o contrato que ele tem com esse contratante. Eu entendo que a prefeitura não precisa da interveniência da prefeitura no contrato comercial entre o taxista e a pessoa que está fazendo a propaganda. Porém, a propaganda tem que ser avaliada para ver se ela não fere as exigências da lei. Então, eu acho que a redação sugerida aqui deve conter o seguinte, olha aqui, ó. A veiculação da publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida em contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado na exploração da propaganda. Isso. O que vai ser submetido aqui, eu entendo, tem que ser a propaganda Tipo tem que ser da submetida. propaganda. Exatamente. Eu entendo A isso propaganda tem que ser submetida, Isso. o contrato não. Correto. Então, acho que a redação precisa ser melhor elaborada aqui para ficar evidente de que precisa ser submetido à interveniência da prefeitura, Então, mas quando a propaganda e não mas quando o contrato. talvez seja problema de vírgula, porque a veiculação da publicidade e propaganda através de táxi deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e terceiro interessado na exploração da propaganda. Pá. O que seria submetido à apreciação do executivo é o tipo da propaganda e não o contrato. Doutor Caio, mais uma vez, socorra-nos. Só um minuto, senhor presidente. Vereador Fabrício. Na reunião passada a gente tinha comentado sobre isso. Você lembra que a gente tinha lembro comentado desse- a respeito disso, que a Como é que tinha prefeitura... ficado? A gente tinha colocado que a prefeitura ela não poderia ter o acesso ao contrato. A única coisa que a prefeitura poderia liberar ou não Tipo da o propaganda. tipo da propaganda. Ponto final. Foi isso que a gente tinha colocado. Só sim. que aí você retirou, você fez um substitutivo e pelo jeito não mudou, então. Eu gostaria de ouvir o doutor Caio aqui,
por causa A respeito disso, a parecer. gente já tinha entrado em comum acordo que a prefeitura só interferia Exatamente. como é que fala? Na propaganda. Na propaganda em si, contrato. e não no contrato. Isso já foi tido como concreto aqui na comissão. Eu gostaria de ouvir o doutor Caio. Então, doutor Caio, o questionamento são duas ou três sugestões, Renato? Eu Existem marquei três- duas aqui. Existem 3 sugestões, mas A primeira eu aponto não só pra duas. localizei. Onde está a primeira? Eu localizei a do parágrafo 3º e o A parágrafo primeira 5º. tá logo acima aí da parágrafo 3º, na mesma página que a gente estava observando. Negrito aí em cima. Essa aqui? Essa aí. Mesmo que não traga absoluta objetividade ao dispositivo, Isso. caso entenda viável, é isso? Isso. Sugerimos a redação do inciso 4º, modificando a proposta de caráter obsceno, ofensivo e imoral, para que atente contra a moralidade e bom costume. Essa aqui você acha que não acrescenta nada? Eu acredito que não... É bom, questão É. de Doutor Caio. semântica aí. Exatamente. Doutor Caio, o meu questionamento aqui é o seguinte. Está na penúltima página aí do parecer. Uma das sugestões do parecer é de fazer uma alteração da redação do Inciso 4º. inciso 4º do parágrafo 2º. No substitutivo de lei, está colocado aqui que é proibida a propaganda de caráter obsceno, ofensivo e imoral. E, ao decorrer do parecer, diz que os termos usados aqui de caráter obsceno, ofensivo e imoral é subjetivo. Ou seja, o que para um é ofensivo e imoral, para outro pode não ser. E aí ele faz uma sugestão de alteração dessa redação. A sugestão do parecer é o seguinte, para trocar isso aqui para, abre aspas, que atente contra a moralidade e os bons costumes. O meu questionamento aqui, doutor Caio, é o seguinte, me parece que continua sendo subjetivo dizer que é contra a moralidade e contra os bons costumes. Porque o que para um é contra os bons costumes, para outro não. Então, o Molina falou aqui no pé do ouvido aqui, trocar o 6 por meia dúzia, né? Me parece isso aqui- que continua subjetivo. O O que parecer você já acha? foi dado pelo Gustavo. Pelo que eu estou entendendo aqui, é para dar mais objetividade, mas no final das contas, o caráter obsceno, ofensivo e moral, ou que atenta contra a moralidade e os bons costumes, no meu entender, não é o famoso 6 por meia Questão de dúzia. semântica, Realmente, né? porque é a mesma coisa, né? O que é obsceno para mim, talvez, né? O que é ofensivo para mim, pode não ser para o senhor. E no caso moral, tudo bem, que contra a moralidade e moral é a mesma coisa. Então, na realidade, o que estaria sendo aglutinado com os bons costumes seria o obsceno e o ofensivo. Será que não, aí o doutor Caio deve colocar? Deve ser mais uma questão de português na lei. Sim. Às vezes, para uma lei, você já viu lei... Ofensivo, obsceno, sinceramente, não vi. Às vezes, será que bons porque às costumes... vezes essa de obscena é um palavreado que não encaixaria assim na lei. E outro detalhe, Para ficar mais... E outro detalhe também, se colocar bons costumes. Bons costumes, você ter uma atitude obscena e ofensiva, atenta contra os bons costumes, como outras ações também. Aqui você está restringindo a obsceno e ofensivo. Mas não existe algum ato também, algum ato que não esteja aqui descrito, mas que também caracteriza como ofensa aos bons costumes? Não só obsceno ou não só ofensivo? Ou um outro ato? Eu acredito que o Gustavo deve ter colocado isso para ficar abrangente, para não ficar restrito só à questão de obsceno e à questão de ofensivo. Qualquer ato que atenta aos bons costumes, seja ele obsceno, ofensivo ou outro ato, atenta, fere os dispositivos dessa lei. Porque a moralidade já está aqui. Imoral e contra a moralidade, assim, isso é a mesma coisa, né? É ipsis literis. Agora, obsceno e ofensivo está dentro de bons costumes. Como outras coisas, outras ações, pode também estar dentro de contrariar o bom costume. Então, nesse caso aqui, o que está sendo apontado não é um problema de subjetividade, então. É uma melhor redação. É a melhor redação uma para redação. ampliar essa questão, para não ficar só no obsceno e ofensivo, mas também qualquer ato que atenta contra os bons costumes. Acho que pega mais, fica mais genérico. E fica né? mais abrangente. Bom, vereador qualquer Renato, forma, está de acordo? Sim, eu acho que mesmo... Fabrício, de acordo essa emenda? Doutor Kleber, vereador Kleber, eu acho que mesmo com... Eu estava falando com o doutor Caio, eu chamei o doutor Kleber. Vereador Kleber, eu entendo que, mesmo que continue subjetivo,
compete à prefeitura dizer Na se hora de aquela analisar, propaganda né? ali, naquela ocasião, e eu acho que ela tem esse poder discricionário, dizer essa aqui está irregular, e aí o taxista teria que te retirar. Vereador, o senhor é a favor dessa emenda ou contra? Senhor? Ok, Com então relação à vamos para a segunda- próxima. com Então, relação essa à a gente segunda observação. aprova. A segunda emenda, seu argumento. A segunda colocação, na verdade, terceira colocação, segunda, perdão. Segunda. A segunda colocação aqui, doutor Caio, fala sobre a interveniência do poder público com relação à propaganda que está sendo proposta pelo taxista. Eu entendo que o contrato feito pelo taxista e o interessado em fazer a propaganda não precisa passar pela interveniência da prefeitura. O valor que o taxista vai cobrar, o período que ele vai veicular a propaganda, a prefeitura não precisa intervir, não precisa entrar com a sua intervenção. Agora, com relação à propaganda que está sendo feita, aí ela precisa avaliar. Então, mas essa Então, no redação... meu entendimento, eu acho que a redação aqui não ficou clara, dizendo Então, que leia a- para o doutor Caio, para ele ver Aonde se, tá? se falta uma vírgula aí. Aonde que está? na mesma folha que a gente estava observando aí Um pouco anterior, abaixo, um pouco uma abaixo aí, sugestão do parágrafo terceiro, terceiro, na mesma em folha, negrito embaixo. aí. A veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado na exploração da propaganda, submetido, aqui eu entendo que ele está falando do contrato, submetido à apreciação do Executivo Municipal, que funcionará como interveniente anuente, sem que o Poder Executivo Municipal assuma quaisquer obrigações perante as partes. Quando você falou submetido, é o contrato mesmo. Se fosse submetida, a gente poderia interpretar que seria propaganda e publicidade. Exatamente. Então, eu Não é entendo isso, que... professor? Está correto? Então, a gente precisa melhorar essa redação de forma que ela faça com que fique claro de que o poder público, né, o Poder Executivo Municipal, tem o poder de intervir na propaganda e não no tipo contrato. da propaganda. Doutor Caio? Sim, sim. Eu acho que agora você falou a verdade, viu, Renato. Não, é que eu não tinha prestado atenção nesse submetido. A hora que ele coloca submetido, ele já relaciona ao contrato. E a gente quer fugir exatamente do Poder Executivo ter que ver cada contrato. Aí realmente fica muito burocrático, né? Eu acho que é só continuar a redação anterior e colocar algum item só da supervisão do poder na propaganda. Aqui no seu projeto não tem nada falando que... Não tem nada na prefeitura. Embora eu acho que tinha que colocar alguma coisa para a prefeitura liberar, porque quer queira, quer não, é concessionário. Com concessionário, a prefeitura ainda, né, quer queira, quer não, ela que é o mandatário da concessão. Eu não sei que horas que pode colocar para a prefeitura liberar a propaganda, sem entrar no mérito do contrato. Aqui estaria dando... Aqui poderia até dar mais obrigações ao Detranit, no caso, né? Então, eu acho que é alguma coisa. A gente pode aprovar isso aqui e depois entrar com uma emenda futura, caso seja aprovado. Não sei. É uma opinião minha. Eu acho que se você adaptar esse termo submetido para submetida, a interpretação é que o que seria submetido à apreciação do Executivo seria o tipo da propaganda e não o contrato. Então, colocaria submetida... A apreciação do Executivo. Aí você já entende que quem seria submetido seria a ser, em vez propaganda. de submetido, submetida. Submetida a esta. Eu não lembro da redação original. Submetida a esta? Porque daí fica Redação. esta que é propaganda. Esta será submetida, então, né? Hã? A vinculação da publicidade e propaganda. Então Doutor já Caio, fica... concorda comigo ou não? Então já fica... Sai Quando daqui a emenda, então Quando acabou. está o submetido, mudar para submetido, aí dá a interpretação de seria a propaganda submetida e não o contrato. Não, dá a interpretação. É interessante você deixar bem claro isso, né? Questão da propaganda. Que será submetida... Acho que é interessante. A de propaganda através de tag deverá ser precedida de contrato firmado em permissionário e terceiro interessado na exploração da propaganda. Da propaganda. Propaganda essa submetida. Propaganda essa submetida. Propaganda, nem que fique duas vezes, vai ficar uma redação... Aí tudo bem. Propaganda essa submetida... à apreciação do Executivo a apreciação do... Entendeu? Aí podemos sair daqui, então, presidente. Propaganda essa submetida à apreciação do... Pode ser?
De acordo? De Então, acordo? pronto. Aí já- Tá, Vai de ficar acordo. claro. Vai ficar Então, claro que é a então- Se colocar propaganda. submetida, pode dar a entender isso também, dá a entender. Aí alguém pode até alegar no converso. Não, mas está errado, é submetido, Não, tá é legal. o contrato. Então, agora, se propaganda é submetida, isso fica claro. É bem Tá ótimo. expresso. Bom, tá ok. Vamos à terceira? A terceira tá ok? Então tá. Então, com as 3 sugestões de emenda, está em aprovação? Aprovada. Obrigado, doutor Caio. A leitura agora do parecer ao projeto de lei número 4.345/2018, que dispõe sobre a proibição de prática dos flanelinhas nas vias urbanas no âmbito do município de Itajubá. Poderia fazer a leitura, por favor? Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator, projeto de lei 4345/2018. Parecer do relator. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais: Constituição Federal, Constituição Estadual de Minas Gerais, Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei atende, portanto, ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. O regimento interno da Câmara de Vereadores de Itajubá prevê em seu artigo 58, inciso 3, a iniciativa dos projetos por vereadores, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que são de iniciativa privativa do prefeito. Considerando que o tema tratado pelo projeto de lei número 4345/2018 não se refere àquelas reservadas privativamente ao prefeito, tem-se possível sua apresentação por vereador dessa Casa Legislativa. Dessa forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Observância das regras da Lei Complementar número 95/1998. Em relação à redação, o projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95/98. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo do projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isto posto diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa do plenário dessa edilidade do projeto de lei 4345/2018 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de novembro de 2018. Assina o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Wilson Batista Paiva. Obrigado, bem. Eu gostaria de registrar em ata ainda que, na votação do parecer ao substitutivo número 1 do projeto de lei 4.316/2018, o vereador Renato se absteve da votação por ser autor do projeto. O parecer ao projeto de lei número 4.345/2018 está em discussão, também com a abstenção aqui do vereador Fabrício, que é autor do projeto. Em aprovação, aprovado também. Bom, eu agradeço. Agora nós temos uma reunião conjunta com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, com a presença do companheiro presidente Sebastião Silvestre, vereador Carlos Molina, o vereador Fabrício Machado continua na Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, e o vereador Renato Moraes. Eu me ausento porque faço parte também da autoria dessa emenda. Passo o trabalho aí para o vereador Fabrício. Boa tarde a todos. Gostaria que a técnica lesse o parecer da emenda 1 ao substitutivo número 1 do projeto 111/2018. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores, a emenda número 1 ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 111/2018. Os autores da emenda afirmam que a alteração proposta visa observar o princípio da impessoalidade para a futura nomeação de servidor para o cargo de diretor da Escola do Legislativo. Parecer dos relatores, da legalidade. A presente emenda de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92 da Lei Orgânica Municipal. Da iniciativa. Dessa forma, atendida a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa.
da redação. Observação das regras da Lei Complementar 95/1998. Do dispositivo que se pretende alterar, do disposto que se pretende alterar do substitutivo ao projeto de Lei Complementar 111/2018, visando incidir uma vocatio legis ao seu objeto, que a tornaria exigível e aplicável a partir de 1/1/2019. Dessa forma, a vigência da lei se daria a partir daquela data, conforme regra do artigo 8º da Lei Complementar Federal número 95/1998, in verbis. Artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável, para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula, entra em vigor na data de sua publicação, para as leis de pequena repercussão. Outro ponto a se destacar é que, conforme disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo, as leis que estabeleçam o período de vagância deverá utilizar a cláusula entra em vigor após decorridos o número de dias de sua publicação oficial. Por essa razão, a redação que os autores pretendem dar ao artigo 5º do substitutivo ao projeto de Lei Complementar 111 não está observando as regras de elaboração de leis constantes da Lei Complementar Federal número 95/1998. Assim, para que o desejo dos nobres edis, louvável, diga-se de passagem, possa vir a ser aplicado, a proposição necessária à apresentação de subemenda, observando as regras exigidas pela Lei Complementar 95 de 1998, sob pena de se considerar tal emenda incorreta. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda, apesar de ter seguido os ditames legais e regimentais, fere as regras da Lei Complementar Federal número 95/1998, devendo a mesma sofrer adequação através de subemenda. Câmara Municipal de Itajubá, 19 de novembro de 2018. Assinam os vereadores Wilson Batista Paiva, Carlos Eduardo Correia Molino e Zé Maria Silva. Área técnica, esquecendo de colocar que essa é uma reunião conjunta da Constituição, Finanças e Obras, e tendo como representante da Comissão de Obras aqui o nosso vereador Tenente Melo. Não, eu também sou. E eu agora faço dois. Então, o parecer da emenda número 1, ao substituto número 1, está em discussão. E eu vou querer até colocar aqui em discussão a seguinte, a seguinte opinião minha, porque esse substituto não vai adiantar nada a gente aprovar esse substituto, sendo que o tempo hábil das votações vai ser encerrado agora dia 15 de dezembro. Então, o que é esse substituto? É nada mais colocando que para não entrar ainda esse ano, só entrar dia 1º de janeiro. Então, quer dizer, se a gente aprovar essa emenda, vai passar de novo, sendo que essa aqui já está aprovada e tudo mais. Então, é a minha opinião, que a gente rejeite essa, por causa do tempo previsto mesmo. Porque o senhor, Sebastião, o senhor vai entrar agora, assumir o cargo de presidência, e você não vai poder colocar um diretor, porque ainda está tramitando nessa casa esse projeto de lei. Sendo que, se a gente reprovar isso agora, teoricamente vai ser aprovado e, a partir da revogação, entra o projeto. Então, essa é a minha opinião. O tempo vai ser muito mais hábil para a mesa diretora contratar, convocar um diretor, ou atual, ou um novo diretor para o cargo da Escola Legislativa. Essa é a minha opinião. Porque o trâmite, nesse caso, o trâmite só seria liberado a convocação a partir de fevereiro. Então, estaria essa vacância ainda, nesses 2 meses ainda. Porque agora não vai ser possível fazer essa contratação. Não teremos o cargo de diretor da Escola Legislativa. E vamos perder mais 1 mês sem ter o diretor da Escola Legislativa. Isso é uma opinião minha. Está aberta a discussão. Boa tarde a todos. Vereador Fabrício, me parece muito lógica a sua proposta. Eu, talvez, não sei se os colegas concordam, mas talvez ouvi o jurídico novamente, pela seguinte questão. Uma vez que entrou a emenda, nós vamos
votar contrário. E seria para confirmar a sua tese, né, de que, sem a emenda, qual que é o trâmite agora do projeto original, né? Se ele, de fato, se nós vamos estar tranquilo com ele tramitando sem essa emenda, Sim, de forma a só haver a contratação no ano eu seguinte. entendi. Só que tem na leitura do parecer, está bem clara que essa emenda ainda está errada. Nós vamos ter que fazer uma subemenda dela. Vai ter que sair dessa comissão uma subemenda. Ainda tem isso ainda, porque a emenda que ele está propondo é emenda a partir do dia 1º de janeiro. Não pode. Aí, ela tem que colocar o prazo decorrido a partir de quantos dias. Então, quer dizer, ainda vai demorar mais ainda o trâmite, entendeu? Essa proposta do relator é que nós da comissão faríamos uma subemenda ainda dela. Então, é uma coisa mais complexa ainda, em questão de tempo, lógico. Doutor Caio, essa lei, essa lei da substituto número 1 da lei 111, lei complementar 111, é a questão mais claramente do diretor da Escola Legislativa. E entraram com uma emenda que, na leitura, a gente vai ter que fazer uma subemenda, que a emenda deles era a partir de 1º de janeiro. Certo. Não pode acontecer isso, tem que ter um prazo decorrido, né? A partir de quantos dias? Exato, porque isso aí até é regra da Lei Complementar 95, que fala sobre as regras que as leis devem observar. Aí, no caso, essa aí é o... Cadê o parágrafo? Estou vendo aqui. Parágrafo 2º do artigo 7º, que fala: as leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula "essa lei entra em vigor após decorridos", entre aspas, número de dias de sua publicação oficial. Então, a forma correta de colocar a vigência tem que colocar em dias. Não, essa lei entra em vigor em 1º de janeiro. Com base na Lei Complementar 95, está bem claro que tem que colocar em dias. Essa lei entra em vigor tantos dias após a sua publicação. Sim. Então, o que eu coloquei aqui em discussão e a ideia era se pode juridicamente nós da comissão que reprovar essa emenda, porque não terá sentido, porque o prazo nosso, teoricamente, o nosso prazo vai ser muito curto e vai ser aprovado, se sem a emenda, consequentemente vai ser aprovado só no ano que vem. Então, com essa emenda, o trâmite vai ser maior e, às vezes, a mesa diretora da próxima legislatura ela vai perder um mês ainda sem a contratação. Não sei se foi claro o que eu... Eu entendi. Se a gente reprovar aqui, volta a lei anterior? Volta anterior, porque daí volta a redação original. Volta a redação original. Porque A emenda foi aprovada? Hã? A emenda foi aprovada ou não? Não, nós estamos discutindo, é justamente Discutindo isso. Se a gente reprovar ela, mesmo ela tendo legalidade, né, mas ainda vai ter que ter uma subemenda. Nós aqui da comissão, é comissão conjunta, até o obra já está. Então, ainda tem a Constituição, Finanças e Mérito já. Então, se a gente reprovar essa, volta... A emenda volta à redação atual. A redação atual? Sim, sim. A minha pergunta era nessa linha. Nós estaríamos reprovando pelo mérito, entendendo que não há mérito na continuidade dessa emenda, porque ela está querendo
ela é ineficiente. Ela Porque ela desnecessária. automaticamente, na previsão já da comissão e da Câmara, é que essa lei vai ser somente aprovada a partir do ano que vem. Então, se colocar que essa lei entra em vigor em 1º de janeiro, já perde, porque se a lei já vai entrar em vigor dia 2, 3, 4 de janeiro. Agora, doutor, nada impede a gente aprovar essa lei na última reunião extraordinária agora. Não há problema nenhum. Porque aí, de fato, ela sendo aprovada na última reunião, ela vai acabar sendo... Sim, porque efetivada. ela vai para sanção para o prefeito tem 15 dias para sancionar. Então, Aí ele vai sancionar entrando em provavelmente 2019. vai sancionar em 2009, nos primeiros dias de 2009. Então, a próxima mesa já entraria com possibilidade de já executar essa lei. Então, agora eu nunca fiz isso, mas agora vou colocar em votação. Quem é favorável à emenda, permaneça como está. Então, a emenda número 1, o substituto número 1, está reprovada por unanimidade. O parecer Parecer é contrário. está reprovado. Nada mais havendo. Tem mais alguma? Não, Kleber, não, né? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada os trabalhos dessa reunião conjunta. Já terminei. Agora da Zona Azul, Marcelo tenta.